Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom, David? Bom dia, pessoal. Dia, prof. Tudo bem com vocês? Tudo. Saudades. Ah, nem me fala, muita saudade mesmo. Nossa, difícil, né? Opa, alô, bom dia, tem um áudio aberto, não consegui identificar. Opa. Pessoal, bom dia a todos.
É um prazer falar com vocês de novo, mas eu confesso a vocês que a minha vontade era estar mesmo com vocês aí em São Paulo. Espero que estejam todos bem, tá? E eu acho que dá para a gente ir começando devagarzinho, né? Certo? Se todos concordam, balancem a cabeça, digam sim. Ótimo, não vi ninguém, tá? Beleza. Podemos começar, pessoal? Vamos começando devagarzinho? Sim. Sim? Então, vamos lá. Eu tinha falado para vocês na semana passada que eu ia deixar um videozinho, um PowerPoint para vocês, né? Mas depois eu estava dando uma olhada, tinha um monte de coisas para gravar, para escrever, não ia dar tempo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aquele assunto que a gente começou na semana passada, tá? E se sobrar tempo, a gente entra na apostila 2. Se não, a gente faz uma aula quadro para a semana que vem, tá bom? Beleza? Sim, prof. Então tá. Vamos. Eu tinha falado 15 minutos, né? Ainda tem gente chegando aqui. Então tá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de eletrização, a gente vai fechar a parte teórica e vai matar os exercícios das aulas que ficaram para trás, tá bom? Eu já vou virar minha tela, tá legal? Então, prazer em revê-los, tá? Vamos lá, vamos começar. Só digam para mim, virou a tela? Vocês estão enxergando uma tela toda preta? Sim. Sim. Escrito processo de eletrização. Isso, beleza. Beleza, Aninha. Então tá, na semana passada a gente começou a falar sobre os processos de eletrização, tá? A gente conversou um pouquinho sobre o processo de eletrização por atrito, certo? Peraí, deixa eu atender a porta aqui, pronto. A gente começou a falar um pouquinho sobre o processo de eletrização por atrito, certo? Certo? Foi isso mesmo? Foi. Sim, prof. Foi. Você contou até a história. Eu contei história. Eu nem lembro mais o que a gente falou, peraí, deixa eu voltar. Isso. A gente estava falando sobre o processo de eletrização por atrito, né? Eu falei para vocês, então, que quando a gente atrita dois materiais distintos, eles acabam eletrizando, certo? E uma das maneiras de provar que o corpo foi eletrizado é usar nossa, fugiu o nome agora. Desculpa, um eletroscópio, tá? Um eletroscópio fácil de fazer é o chamado eletroscópio de fio, tá? Que na realidade nada mais é do que uma bolinha muito leve, pode ser feita de isopor, ela pode ser, por dentro ela pode ser isopor, mas ela tem uma casca metálica, por exemplo, uma bolinha de isopor embrulhada em papel alumínio. Amarrado com um fio bem flexível, um fio fino e bem flexível, e preso num suporte. Toda vez que você aproxima dessa esfera um corpo eletrizado, essa esfera é atraída. Tá ok? A menos que a esfera já esteja eletrizada. Aí pode ter atração ou repulsão. Mas a esfera estando neutra, toda vez que você aproxima um corpo eletrizado, ela é atraída. Por que isso acontece? Não foi uma pergunta retórica, eu esperava mesmo alguma resposta. Não sei? Então tá. Por conta dos elétrons livres que vão atrair para eles? Isso aí, Aninha. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece com o eletroscópio um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver discutindo a questão da eletrização por indução. Tá legal? A gente vai falar um pouquinho sobre indução eletrostática. Beleza? Tudo bem? Ô, professor, Pode falar, David. nesse atrito aí do canudo com papel, o papel ele Sim, fica eletrizado também? fica. Ambos ficam, tá? Ah, tá. O processo de eletrização por atrito acontece por quê?
Bom, em primeiro lugar, deixa eu pôr aqui na tela, então, condições para que eu tenha eletrização por atrito, tá? Espera aí. Isso. Condições para que aconteça eletrização por atrito. Primeiro, pelo menos um dos corpos deve ser um material isolante elétrico, tá? Não dá para fazer eletrização por atrito atritando dois condutores. Por exemplo, metal com metal. Não acontece eletrização por atrito, certo? E o motivo metais trocam elétrons com facilidade, tá? Se você atritar um metal contra outro e um deles ficar eletrizado com carga negativa e o outro com carga positiva, quem ficou eletrizado com carga negativa recebeu elétrons. Quem ficou eletrizado com carga positiva cedeu elétrons. Só que os elétrons são atraídos pelas cargas positivas, certo? Então, como nos metais elétrons têm mobilidade, quando um deles ficar com carga positiva, ele atrai de volta os elétrons do outro. Então, no atrito entre dois metais, os elétrons até podem migrar de um corpo para outro, mas por atração elétrica eles acabam voltando. Então, no final da brincadeira, você está lá atritando dois metais. Quando você separar os dois, a chance de ter eletrizado alguém é mínima, tá? Então, em geral, você não consegue eletrização de metal com metal ou condutor com condutor. Tudo bem? Segundo, o processo é mais eficiente quando os dois corpos atritados são isolantes elétricos. Tá legal? Então, você quer um processo de eletrização que surta um efeito perceptível, é isolante com isolante. Beleza? Terceiro, eles têm que ser de materiais diferentes. Por quê? Bom, o que faz com que os corpos eletrizem? Quando você atrita um corpo contra o outro, você está fornecendo energia para os dois na forma de um trabalho mecânico, certo? Existe um atrito entre os dois corpos e essa força de atrito realiza um trabalho resistente. Tudo bem? Nesse trabalho resistente, os corpos absorvem energia. E quando eles absorvem energia, na superfície, alguns elétrons ficam energizados e ficam meio soltos. Como são dois materiais diferentes, eles têm eletroafinidades diferentes. Quando os elétrons ficarem meio soltos, o material de maior eletroafinidade acaba puxando os elétrons para si. E aí ele arranca elétrons do outro corpo, ficando com carga negativa. E o corpo que perdeu os elétrons, então, adquire carga positiva. Legal? Então, para que o processo aconteça, os dois materiais atritados têm que ser diferentes, eles têm que ter eletroafinidades diferentes. Tudo bem? O termo eletroafinidade ou eletronegatividade já apareceu para vocês nas aulas de química, né? Sim ou não? Respondam, por favor. Sim. 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 Tá, Sim. então vocês entendem o que eu estou falando. Materiais distintos têm eletronegatividade, eletroafinidades distintas. Consequentemente, eles disputam os elétrons com forças diferentes. O de maior eletroafinidade ganha. Legal? Professor, desculpe te interromper. Pois não. Eu ainda não entendi por que o processo eficiente tem que ser entre isolantes térmicos. Porque, por exemplo, se eu pegar dois materiais Não, com... térmicos não, isolantes Oh, elétricos. desculpa, Tudo bem. tô Beleza. dormindo ainda. Porque, tipo, nessa condição 3, fala que você falou da eletronegatividade, certo? Sim. Então, tipo, é interessante você atritar dois materiais com propriedades diferentes. Sim, Mas, perfeito. tipo, isso não é mais marcante do que você atritar, tipo, dois materiais com propriedades, por exemplo, o fato de serem isolantes eletrônicos praticamente Eu não sei. Nossa, o áudio falhou um pouco iguais. no final. É David, né? Estou falando com o David, é isso? Isso. Tá. David, é o seguinte, a questão da eletrização ser mais eficiente com isolantes
tem a ver com o fato de que materiais isolantes mantêm elétrons presos na sua estrutura atômica. Então, precisa de muita energia para você arrancar elétrons desses caras. Mas uma vez que eles cedem ou recebem elétrons no processo, os elétrons trocados eles ficam retidos no material. Eles não têm liberdade de migrar de um material para outro, a não ser às custas de muita energia. Tá? É diferente dos metais. Nos metais, elétrons migram com muita facilidade. Então, quando eu atrito dois metais, os elétrons que saíram de um e foram para o outro acabam voltando por atração elétrica. É este voltar, essa mobilidade de elétrons que não existe nos materiais isolantes. Então, o material isolante recebeu o elétron fica preso na estrutura atômica. Tá? E aí ele não consegue retornar, por isso o processo é mais eficiente. Tá Ah, tá, legal? entendi. Então tem a ver com mobilidade, né? Tem a ver com Sim. mobilidade das cargas. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho, tá bom? Ok, valeu, professor. Tá. Então, para fechar esse processo de eletrização, lembre-se do seguinte, tá? O processo não cria elétrons, nem destrói elétrons. Quer dizer, você está tritando dois materiais A e B. Se o A recebeu X elétrons, o B necessariamente perdeu X elétrons. Tá certo? Então, a quantidade de elétrons que um ganhou, o outro perdeu. No final da brincadeira, eles acabam eletrizando com a mesma quantidade de carga elétrica em módulo, mas com sinais opostos. Tudo bem? Então, no final do processo, se eu chamei os corpos de A e B, a carga de A vai ser sempre igual a menos a carga de B. Legal? Tudo bem, gente? Sim ou não? Acredito que sim. Sim, Sim. prof. Beleza. Então, olha só. Quando você faz o processo de eletrização, e aí você já deve ter feito isso alguma vez com canudinho, pente de plástico, régua, esfrega no cabelo, etc. Você já brincou com processos de eletrização, certo? Então, você sabe que durante o processo de eletrização não dá para enxergar elétrons. Aliás, nunca dá para enxergar elétrons. Portanto, você fica sem saber, na prática, para onde os elétrons estão indo. Você só sabe de uma coisa: um deles está perdendo, o outro está ganhando. Tá certo? Mas na prática, quando o processo está acontecendo, não dá para saber, só olhando para os corpos, quem ganhou e quem perdeu. Não é verdade? Então, em princípio, você olhando para os corpos não pode identificar quem ficou com carga positiva e quem ficou com carga negativa. Para você saber qual deles fica com carga positiva ou negativa, você teria que fazer uma série de experiências. Essas experiências vêm sendo feitas desde os primórdios da eletricidade. Então, existem tabelas empíricas que foram construídas empiricamente, que são chamadas de séries triboelétricas, que me dão os materiais de forma ordenada, de tal forma que eu consiga saber, olhando para a tabela, qual é o sinal da carga de cada um deles. Tá? Deixa eu pôr aqui, peraí. Pronto, essa é a série triboelétrica que aparece na sua apostila. Então, a série triboelétrica ela foi montada de tal forma que o material que está acima nessa série, ao ser atritado com o material que está abaixo dele, adquire sempre carga positiva. E o material que está abaixo adquire carga negativa. Tá? Então, quando eu trabalho com os materiais da série triboelétrica, sempre dá para saber qual deles vai ficar positivo e qual vai ficar negativo. Então, olha, por exemplo, aqui do lado eu coloquei 8 exemplos. Cabelo humano atritado com seda. Tá? O cabelo humano na série, deixa eu procurar aqui, cabelo humano, 1, 2, 3, 4, acho que é o quinto da tabela. Tá? E a seda está lá para baixo. Então, cabelo humano está acima da seda, certo? Quando eu atritar os dois, o cabelo humano então adquire carga positiva e a seda adquire carga negativa. Tudo bem? Na prática, eu jamais saberia disso, mas alguém já fez as experiências, alguém já comparou estes materiais. Como você pode ver, tem alguns materiais aqui que são esquisitos, né? Pele humana seca, pele de coelho, pele de gato. Tá? Os caras iam tentando qualquer coisa.
tá? Eles trabalhavam com os materiais que eles tinham à disposição e isso custou, com certeza, muitas e muitas experiências. Legal? Então, tendo uma série dessas, eu consigo saber 2 materiais dessa série, quem fica com carga positiva, quem fica com carga negativa. Agora, se tiver fora dessa série, cara, eu não sei, eu vou ter que ir lá fazer experiência e brincar com eles até descobrir. Tá legal? Tudo bem? Então, tem 8 exemplos aí. Eu não sei, depois vocês têm acesso ao vídeo ou não? Depois da aula, vocês têm acesso a esse Tem, vídeo? professor. Tem? Tem. Lá Tá. pra noite, de noitinha. O Rubão posta. Então tá, beleza, porque depois se vocês quiserem brincar um pouquinho mais com a série, ela tá aqui, tá? É só dar uma paradinha no vídeo e você vai ver que é fácil usar. Mas não foi fácil montar a série. Custou muitas e muitas experiências. Legal? Tudo bem? Só uma observação, né? A gente chama isso de série triboelétrica e, em geral, o estudante olha e fala, pô, triboelétrica, então essa série é feita por quem? Por índios? Não, na realidade, tribo é uma palavra que vem do grego e significa atrito. Legal? Então, essa é a série de eletrização por atrito. Professor, Joia? Diga, fala, quem está falando agora? é a Dani. Oi, Dani, tudo jóia? Tudo, Fala. professor, com você. Então, por exemplo, no cabelo humano e da seda. Sim. Negativo porque o cabelo humano está mais perto do positivo? É tipo isso? Tem que meio que comparar os dois? Isso, Dani, a série funciona assim. Se eu pegar 2 materiais dessa tabela e atritar, o que tiver acima na tabela fica com carga positiva e o que tiver abaixo fica com carga negativa. Tá legal? Pega, por exemplo, nylon e alumínio. O nylon tá logo abaixo do cabelo humano, não é verdade? O alumínio está um pouquinho mais para baixo, então o alumínio está abaixo do nylon. Portanto, quando eu atritar os dois, o nylon fica positivo e o alumínio fica negativo. Tá bom, Tudo bem? professor. Obrigada. Tá. Deixa eu só fazer então uma pergunta para vocês. Tá? Nessa série, ou seja, utilizando só estes materiais, qual deles nunca fica com carga negativa? A pele humana. É o primeiro. Isso, a pele humana seca, beleza. E qual deles sempre vai ficar com carga negativa? PVC. Teflon. Não. Teflon, isso mesmo. Esse teflon que reveste panelas, ele eletriza com uma facilidade muito grande. Mas atritado com qualquer um desses materiais acima dele, ele vai ficar sempre com a carga negativa. Então, ele é o cara que rouba elétrons dos outros com facilidade. Beleza? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Só dá uma balançadinha na cabeça? Sim, professor? Tá. Para a gente, então, poder continuar e discutir os próximos processos de eletrização. Oi, fala, pois não. É a Natália. Eu tenho uma dúvida Natália. no slide. No anterior? Isso. Anterior, tá aqui. Eu posso falar, então, que quanto mais distante estão esses materiais, maior é a eficiência, porque maior é a eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade. Perfeito. Mais fácil é eletrizar, maior a quantidade de carga acumulada, mais fácil fica perceber a eletrização. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar para você assim, você pode ver que as crianças aprendem eletrização por atrito brincando com régua e cabelo, não é verdade? A régua é um material plástico. Você pode ver que os materiais plásticos estão lá embaixo na tabela. Você tem poliéster, isopor, PVC, poliuretano, polietileno, certo? São todos materiais plásticos. O cabelo humano está lá em cima na tabela, não está? Então tem uma diferença grande de eletroafinidade entre eles. Por isso, o processo de eletrização com a régua e o cabelo é eficiente. Fala, Natália. E geralmente quando cai esse tipo de exercício, esse sentido da eletronegatividade, ele vai me dar ou é sempre de cima para baixo? Então, tudo depende de quem monta a tabela e da ordem que põe, tá?
Do jeito que a tabela está montada na nossa apostila, é de cima para baixo, de cima positivo, de baixo negativo. Agora, Natália, eu juro, se cair uma questão de série triboelétrica no vestibular, o cara vai te orientar. Tá. De alguma forma, ele vai te orientar. Tá legal? Tá bom, tá bom. Obrigada, André. Nada. Beleza? Então, para a gente poder falar dos próximos processos, vamos conversar um pouquinho sobre o que são condutores isolantes. Tá? Em primeiro lugar, eu queria que alguém respondesse para mim quais são os materiais que são bons condutores. Quando você pensa em termos de elementos Metais. químicos, metais, isso mesmo. Né? Então, vamos dar uma olhadinha para eles. Os metais estão de que lado da tabela? Então, para o início, para a direita e no Mais pra centro. baixo, não é? A direita é início, a direita, esquerda. Não, a gente Mais tem pra... os Ah, metais. nossa, tô falando. Prof, Prof, pega, fala. pega o meio da tabelinha. O meio da tabelinha, só o miolo. miolinho? Vai no miolo, principalmente. Tá difícil explicar o resto. Tá, então Mas tenta pro lado- explicar. Não é esquerda? Aí, era esquerda, não era direita. Era Ah, esquerda. eu confundo direita com esquerda, desculpa. Eu sei. Você ainda não tirou carta, né? Não, prof, eu tenho 17. Isso, então, quando você estiver prestes a tirar carta, você avisa a gente no WhatsApp, tá? Que é pra gente tomar mais cuidado. Tô brincando. Oi? Pode deixar. Pode deixar. Tá bom. Você já não Tô me viu brincando. desarmando Ó, bomba, prof. Eu sou Oi? trágica. É porque você não me pegou desarmando bomba no joguinho. Direita e Legal. esquerda é uma Direita e beleza. esquerda. Beleza, mas ó, isso é natural. Eu tenho percebido, isso é natural nas mulheres, principalmente, trocar direita com esquerda. E eu acho que tem a ver como a mente se forma. Isso é extraordinário. Os homens raramente erram direita com esquerda, mas eles erram muitas coisas que são subjetivas. Oi? Alô? Alguém falou? Não, vamos lá então. Tá aí, você tem um trechinho da tabela onde a maioria desses caras é constituída por bons condutores. Em particular, família 1A, 2A, tá? Que são chamados alcalino e alcalino terrosos. Depois você tem um miolo aí de materiais que a gente chama de metais de transição. Tem a família 3A. A família 4A é uma família assim meio estranha, né? A família 4A é do carbono, né? Certo? Estes caras, estes elementos formam corpos que são excelentes condutores. Agora, qual é a característica desses caras que faz com que eles sejam excelentes condutores? O fato de terem elétrons livres. Por quê? Por que eles teriam elétrons livres? Por conta da regra do octeto. Como que é essa regra do octeto? Para ele chegar na estabilidade do 8. E como ele não chegou, eles não estão juntos. Então, a atração, eles não estão tão atraídos pelo núcleo assim. Olha só, tem a ver então com a tal da estabilidade eletrônica, certo? Tá. Na tabela, quem seriam os elementos estáveis? Os gases nobres. Gases nobres. Gases nobres, isso mesmo. É a tal da coluna 8, né? 8A ou 8, que por acaso... 8A. A última. Isso. Que por acaso não apareceu aqui nessa tabela, né? Isso aqui é um pedacinho só da tabela periódica. Mas tá bom. Então, por que esses caras são chamados de gases nobres? Porque eles têm a configuração eletrônica estável. E tendo a configuração eletrônica estável, eles não precisam reagir com ninguém. Então, esses caras são os caras que não se misturam. Tá? Assim como a nobreza nunca se mistura com a plebe, gases nobres não se misturam com outros elementos, ou seja, não formam ligações moleculares com outros elementos. Aliás, não formam ligações moleculares nem entre si. As moléculas de gases nobres são todas monoatômicas. Então, o cara tem a configuração estável, ele não vai reagir com ninguém. Tudo bem?
Agora, todos estes caras que eu estou mostrando para você têm como característica comum o fato de ter na camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons. Com exceção daquela coluninha lá, 4A, que eu falei para você que esses caras são meio estranhos, né? Tá certo? Mas da 3A para trás, todos eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. E a camada anterior já está completa. Ela tem 8 elétrons. Então, com exceção do... cadê? O hidrogênio não apareceu, eu tirei o hidrogênio fora, né? A camada completa é 8 elétrons, com exceção do hélio, né? O hélio tem só a camada mais interna, tem 2 elétrons, ele também tem configuração estável. Agora, o resto, para chegar na configuração estável, deve ganhar ou perder elétrons. Os metais têm poucos elétrons na camada de valência e a camada anterior completa. O que é vantagem para esses caras? Participar de processos para ganhar mais elétrons para completar a camada de valência ou liberar esses poucos para ficar com a camada anterior que já está completa? Liberar. Vai demandar menos energia. Exatamente. Então, como isso custa menos energia, estes caras liberam elétrons com facilidade. Tá? Então, o que caracteriza os caras que constituem os materiais bons condutores é o fato de que eles liberam elétrons com quantidades pequenas de energia. Ou seja, eles liberam elétron buscando a configuração estável. Tá legal? Então, esse é o lance dos metais. São bons condutores por quê? Porque eles podem doar elétron com facilidade. Joia? Beleza? Então tá, vamos supor que a gente pudesse olhar para os átomos de uma estrutura metálica. Você viu que eu desenhei, o átomo é uma bolinha azul, tá? Você viu que eu desenhei os átomos todos arrumadinhos, bonitinhos, tal. Isso é uma característica desses caras, desses elementos metálicos. Eles tendem, na fase sólida, a formar um reticulado cristalino. Ou seja, eles mantêm uma organização geométrica regular na fase sólida. Então, a gente tem aqui um reticulado cristalino de algum metal. Vamos supor um metal alcalino. Tá? Esse é o cara que, se liberar um elétron, já adquire a configuração estável. Tá? Então, eles estão doidinhos para doar um elétron. Vamos supor que, inicialmente, todos esses caras são neutros. Tá? Todos esses caras têm o mesmo número de prótons e de elétrons. Mas, de repente, pode acontecer de algum desses caras chutar um elétron para fora. Por exemplo, o cara absorve uma quantidade de energia suficiente e ele libera um elétron. Resolveu o problema dele. Ele chegou na configuração estável, era o que ele queria. Liberou esse elétron na camada de valência e agora ele é estável, ele não precisa de ninguém. Não é verdade? Só que tem um problema. Depois que ele liberou esse elétron, ele deixou de ser um átomo e se tornou um íon positivo. Então, olha só que gracinha. Você tem zilhões de caras em volta, loucos para doar elétron. De repente, aí no meio aparece um íon positivo. Ah, você pode apostar que algum vizinho esperto empurra um elétron para esse cara. Mas aí esse vizinho também vai se danar, porque um outro rapidinho empurra um elétron para ele, alguém empurra um elétron para esse, e de repente vira uma zona. Começa um jogo de troca de elétrons entre eles e esse jogo não para mais. Então, isso vira uma bagunça e o tempo todo você tem elétron livre, porque o elétron está saltando de um átomo para o outro. Como isso acontece aos zilhões, ao mesmo tempo você tem milhões e milhões de elétrons no meio dessa estrutura que estão instantaneamente livres. Quando a gente diz a estrutura tem elétrons livres, a gente está se referindo a isso. Não é que o elétron fica livre à vontade e vai ficar aí para sempre. Esse elétron ele está livre momentaneamente, porque ele está saltando de um átomo para o outro, tá? Por atração elétrica entre eles. Isso daqui parece um enxame de abelhas enfurecidas. Tá? Imagina a zona dos elétrons saltando para tudo quanto é lado. Isso forma ao redor destes átomos aquilo que a gente chama de nuvem eletrônica. E a nuvem eletrônica, por estar momentaneamente livre, os elétrons estão momentaneamente livres, essa nuvem eletrônica pode ser movimentada facilmente por ação elétrica.
Quer dizer, se eu aproximar desses caras um corpo eletrizado com carga positiva, você pode apostar que todos os elétrons livres que estavam saltando caoticamente aqui no meio vão acabar saltando todos no mesmo sentido, atraídos por uma carga positiva. É só colocar perto desse cara um corpo eletrizado e você organiza o movimento dos elétrons. Eles se movimentam saltando preferencialmente no mesmo sentido. Isso é o que nós chamamos de corrente elétrica. Tá legal? Então, quando você coloca um corpo eletrizado próximo de um corpo metálico neutro, o que acontece é elétrons que estão momentaneamente livres começam a se movimentar organizadamente, ou atraídos pelo corpo eletrizado, ou repelidos pelo corpo eletrizado. Então, o que caracteriza condutores? A presença de uma quantidade imensa de elétrons livres, elétrons que estão migrando de um átomo para o outro. A presença da tal da nuvem eletrônica. Tá legal? Beleza? Professor, Oi, fala. só uma dúvida. Não, Natália. Não, Natália. Fala, Natália, diga. Eu não entendi muito bem por que que eles conseguem circular. Assim, eu entendi que para ser um bom condutor eu preciso ter elétrons livres e que esses elétrons circulem. Só Sim. que não é sólido. Como que consegue haver essa movimentação dos elétrons? Os elétrons, eles sofrem ação elétrica dos núcleos dos átomos. Os elétrons estão saltando caoticamente. Onde aparecer uma carga positiva, o elétron vai. Tudo bem? Agora, se do lado de fora desse corpo eu aproximar um corpo eletrizado, por exemplo, com carga positiva, devido à grande quantidade de carga acumulada nesse corpo, os elétrons são fortemente atraídos para ele, não são? Então, se eu puser do lado esquerdo desse condutor, eu puser um corpo eletrizado com carga positiva, os elétrons começam a saltar preferencialmente para o lado esquerdo. Entendi. Entendeu? Tem então, uma coisa que induz essa movimentação. Exato, e a indução dessa movimentação é elétrica. As forças elétricas, assim, em termos comparativos, tá? O Pipoca fala das forças gravitacionais, Pipoca, Pimenta, tal, eles falam das atrações gravitacionais. Elas são importantes, mas com um porém. As forças gravitacionais, elas só são significativas quando pelo menos um dos corpos da interação tem uma massa gigantesca. É o caso, por exemplo, da Terra, né, de um planeta. Um planeta tem massa gigantesca, então as interações gravitacionais que ele troca com os corpos próximos são significativas. Mas quando você pega dois corpos pequenos, de massas pequenas, e aproxima os dois, as atrações gravitacionais são imperceptíveis. Não é verdade? Então, as forças gravitacionais para massas pequenas tendem a ser pequenas, muito pequenas. Elas praticamente não são perceptíveis. As interações elétricas costumam ser muito mais intensas. Tá? Então, com pequenas quantidades de carga elétrica, você já tem as interações elétricas que são grandes o suficiente para você perceber que as cargas estão ali. É o canudinho atraindo a esfera do eletroscópio, ou então a régua que você eletrizou no cabelo fazendo a água da torneira dançar. Tá? Não sei se você já viu isso. Já viu? Já fez a água dançar? Já? Então, essas interações são intensas o suficiente para elas serem percebidas. Portanto, as forças de origem elétrica são muito, mas muito mais intensas do que as forças de origem gravitacional. Tá? Por isso, a presença de um corpo eletrizado próximo desse cara gera uma atração elétrica intensa sobre esses elétrons, a ponto de organizar a bagunça e fazer todos os elétrons saltarem para o mesmo lado. Legal? Beleza, obrigada. Beleza? Então, agora que... então, eu quero colocar aqui uma observação importante. Eu começo esse slide com o título Condutores Isolantes, certo? Mas isso é linguagem popular. Eu chamo de isolante o cara que não permite a passagem das correntes elétricas, né? Aquele que não permite a movimentação das cargas. Mas, a rigor, qualquer corpo permite. Não existe, de fato, um corpo que eu possa chamar de isolante. A questão é, qual é a quantidade de energia disponível para movimentar as cargas? Porque tem corpo que precisa de muita energia para liberar elétrons. Tem corpo que libera elétrons com facilidade. Os metais, por exemplo, liberam elétrons com facilidade.
Mas outros materiais também vão liberar elétrons, dependendo da quantidade de energia envolvida. Então, eu consigo fazer passar corrente elétrica no vidro, eu consigo fazer passar corrente elétrica na madeira, no corpo humano, eu consigo fazer passar corrente elétrica por qualquer material, desde que exista a quantidade de energia suficiente para produzir esse efeito. Então, só para você ter uma ideia, o ar é um isolante excelente. Isolante aqui entre aspas, tá? O ar é um isolante excelente. Se não fosse, nós não teríamos tomadas. Porque o que separa os dois pontos da tomada é uma camada de ar. Não é verdade? Agora, em determinadas circunstâncias, o ar se torna condutor. Ele conduz corrente elétrica. Basta que exista uma diferença de potencial. Eu ainda não discuti esse conceito, mas faz parte do meu dia a dia, tá? Se existir uma diferença de potencial grande o suficiente, o ar se torna um caminho condutor. É o que acontece, por exemplo, na formação de nuvens de tempestade. Você tem ali um acúmulo tão grande de cargas elétricas, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Você tem um acúmulo tão grande de cargas elétricas entre a base da nuvem e a superfície da Terra, que uma hora a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra vai ser tão grande que o ar que antes funcionava como um material isolante começa a ionizar em contato com a nuvem ou em contato com o chão, o ar começa a ionizar e ionizando ele vira um caminho condutor. Quando chega ao ponto certo, o ar deixa saltar uma faísca e aí passa a corrente elétrica. Ah, são os relâmpagos, tá bom? Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois que a gente terminar os processos de eletrização. Beleza? Professor, Fala, David. tem mãos levantadas. Tem o quê? Mãos levantadas? Isso. Desculpa que eu não sei configurar aqui, eu não enxergo. Quem que está levantando a mão, por favor? Estou vendo aqui, olha que bonitinho o André. Fala aí, Xará, tudo bom? Tudo bom, professor? Professor, são duas dúvidas. Então, na verdade, não é isolante, seria, vamos dizer, mau condutor. Perfeito. A denominação correta é bons condutores e maus condutores. Bons, aqueles que liberam elétron com facilidade. Maus condutores, aqueles que precisam de mais energia para liberar elétrons. Beleza? Tá. A segunda é na tabela que o senhor colocou, o slide anterior. Tá, aquela pseudo-tabela, um pedacinho, né? Fala. Isso. Eu queria saber por que o carbono ele tá azul. Ele seria tanto mau condutor quanto bom condutor, dependendo das condições? Isso. Então, vamos falar de variedades alotrópicas, acho que é isso, né? Depois o Alvânio me cobra de porrada se eu estiver falando bobagem, tá? Mas a questão é a seguinte, o carbono na natureza aparece como? O carbono na natureza pode aparecer como grafite ou como diamante. Não é verdade? Quando o carbono está na forma grafite, é um condutor fantástico. O carbono diamante é um isolante fantástico. Tá? Então, o carbono é o cara da metade do caminho, porque ele tem 4 elétrons na camada de valência, e aí para ele fica a pergunta, o que é mais fácil para ele em termos energéticos? Liberar 4 elétrons ou conquistar mais 4 elétrons? E aí eu acho que, como ele está no meio do caminho, as duas possibilidades são mais ou menos equivalentes, né? Então, tudo vai depender do tipo de ligação que o carbono está fazendo. Tá? Dependendo de como ele está ligado aos seus vizinhos, tá? Pode ser muito difícil arrancar elétrons dele. Ou pode ser que seja muito fácil. Tá bom? Agora, discutir essa questão da estrutura eletrônica do carbono na forma grafite ou na forma... Eu acho que fica mais fácil numa aula de química, tá? Aí o professor explica por que tem essa diferença entre o grafite e o diamante. Tá? O que faz com que ocorra essa diferença. Tá bom? Ok, obrigado. Valeu, André. Letícia, fala. Letícia? Fugiu? Gente, a Letícia abandonou a gente, ela largou a máquina falando sozinha. David, vamos lá, depois eu falo com a Letícia. David. A Letícia está falando que o mic está com problema.
A Lê tá com problema? Ô, Lê, depois a gente dá um jeitinho. Então você me pergunta o que você quiser, pode ser? Ela saiu da sala ou não? Não, Não. né? Não. Não, ela tá aqui no chat. Ela tá no chat? Letícia, você não quer digitar, não? A gente lê pra ele qualquer coisa. Isso. Tá, que eu também... Como que faz para ver o chat aqui? Cara, eu ainda preciso fazer assim um curso completo de como usar isso daqui. Por sorte, eu ainda consigo ligar. Bom, Lê, então enquanto você tenta aí, eu vou passar o David, tá? Tudo bem? Ela falou que ok, vai ficar digitando enquanto o David faz a dele. Tá bom, ótimo. David, por favor. Peraí, também são duas dúvidas. Eu sei que por exemplo, uma solução com composto iônico não dá para tritar ele, certo? Mas, tipo, você tinha mencionado de fazer a água dançar, sabe? Você poderia repetir essa parte? Sei. Você não entendeu essa parte? Não, A questão é a seguinte, David. Eu vou tentar fazer em casa. Se eu conseguir, eu faço um videozinho, tá? Isso é uma brincadeira que a gente costuma mostrar para as crianças, tá? Se você eletrizar o canudinho, lembra da foto do canudinho lá com o papel toalha, tá? Se você atritar, você tem que apertar bem o canudinho, tá? E atritar várias vezes, o canudinho eletriza. E uma maneira de provar que ele eletrizou é você abrir a torneira lá na pia do banheiro e depois ir fechando a torneira bem devagarzinho até ficar caindo só um filetinho de água. Você já viu isso, né? Você vai fechando a torneira, vai caindo aquele filetinho. Deixa aquele filete de água caindo. Por ação gravitacional, é evidente que ele vai descer na vertical, certo? Se você aproximar o canudinho eletrizado, a água é atraída. Então, a água desvia da vertical para aproximar do canudinho. E se você ficar brincando de aproximar e afastar o canudinho, a água vai balançando junto. Então, você faz a água dançar. A criançada ama isso, porque para eles é uma mágica, e não deixa de ser, é mesmo uma mágica natural. Tá? E você prova nessa experiência que o canudinho eletrizou. Agora, a água é neutra. Por que ela é atraída? por causa dos sais. Eu entendi essa parte, só que... Então, não são os sais, cara. Não são os sais. Tá? Sabe o que acontece? A molécula de água é uma molécula polar. Como ela forma um ângulo, se não me engano, os hidrogênios e o oxigênio formam um ângulo de 104 graus, alguma coisa assim. E isso tem a ver com o fato do oxigênio ter uma eletronegatividade muito maior do que a do hidrogênio. Então, quando eles fazem o pareamento de elétrons, os elétrons são atraídos pelo núcleo do oxigênio e ficam mais próximos do oxigênio do que dos hidrogênios. Então, o lado da molécula onde estão os átomos de hidrogênio fica com caráter positivo. E o lado da molécula onde está o oxigênio fica com caráter negativo. Então, a molécula fica polarizada. Ela apresenta polo positivo e polo negativo. Aí você vai lá e atrita o canudinho. Vamos supor que o canudinho fique com carga negativa. Tá? Quando você aproxima o canudinho da água, os oxigênios são repelidos. Tá? Mas os hidrogênios são atraídos, então as moléculas viram. E elas ficam apontando seus hidrogênios para o canudinho. E aí a atração elétrica entre os hidrogênios e o canudinho faz com que a água dance conforme você movimenta o canudo. Tá? Então é a molécula... É doido, né? Professor, então, tipo, uma água tipo destilado também consegue fazer esse processo? Com certeza. Então não tem nada a ver com sais, tipo... Não tem nada a ver com sais e não tem nada a ver com condução elétrica, tá? Porque se você tiver uma água pura, bidestilada, etc., você não consegue conduzir corrente elétrica nessa água. Mas isso não quer dizer que as moléculas de água não sofrem interações elétricas, tá? Elas são atraídas ou repelidas. Beleza? Justo. Será que a Letícia conseguiu digitar? Conseguiu. Ela falou que queria saber se essa reorganização dos elétrons acontece no caso da eletrização da régua, cabelo e papel.
Aí ela perguntou, a reorganização acontece no papel ou estou muito louca de errando o pensamento? Ela Eu escreveu. realmente eu não entendi a pergunta. A Letícia está falando sobre reorganização. Reorganização, no caso, seria transferência de um para o outro, é isso? Eu não entendi. Prof, lembra aquela tabela que você passou Lembro, lembro. da interação entre os materiais diferentes? Eu acho que é Sim. isso que ela está querendo saber. Ah, na organização É, da série triboelétrica? Uhum, eu acho que é eu lá. acho que é Bom, também. se for isso, Lê, é o seguinte: você está sempre atritando dois materiais, tá? É sempre entre dois. Se os materiais estiverem na tabela, você está tritando dois materiais, o material que aparece na parte, antes na tabela fica com carga positiva, sempre. O material que aparece depois dele, mais para baixo, fica com carga negativa. Tá? Não dá para você atritar três ao mesmo tempo, você atrita dois. Tá? Tudo bem? Então, é sempre naquela ordem, para aquela tabela. Agora, para materiais fora da tabela, eu não sei. Para materiais fora da tabela, eu acho que eu vou ter que ir para o laboratório, fazer um monte de experiência. A hora que eu descobrir, eu ponho o material na tabela. Tá? Agora, em termos práticos, para que serve isso? Para nada, pode ser divertido para caramba, mas não serve para nada. Tanto é que essa tabela ela começou a ser elaborada lá nos primórdios da eletricidade e você tem poucas atualizações nessa tabela. Tá? Assim, em termos tecnológicos, eu não vejo nenhuma vantagem em conhecer uma tabela extensa com milhares de materiais. Lê, não sei se eu te Prof, respondi. Fala. Prof. Ana mas Beatriz. no caso, isso, mas no caso da régua do cabelo e do papel, eu acho que ela tá querendo saber se é o papel que fica negativo ou positivo. Então, mas quem você atritou? Quem com quem? A régua, o cabelo e o papel. São três que eu acho que ela tritou primeiro a régua com o cabelo e depois o cabelo com o papel. Acho que essa foi a ordem que ela fez. Tá. Então, primeiro a régua com o cabelo. Uhum. Eu não tenho a tabela aqui. Então, de qualquer forma, ao atritar, Lê, você está atritando dois. E sempre vai funcionar de acordo com a ordem da série triboelétrica, tá legal? Então, você atritou o cabelo com alguma coisa, agora você vai atritar cabelo com outro material, mas nesse novo atrito continua valendo a ordem da série triboelétrica, tá legal? Tudo bem? Independente de você atritar um com o outro, depois com o outro, depois com o outro, sempre na hora que você estiver fazendo o atrito entre dois, esses dois estão na tabela, então você tem a ordem das eletrizações. Tá legal? Ela falou que agradeceu. É isso mesmo? Beleza, beleza, Lê. Tudo bem, gente. Posso então passar para os próximos processos? Peraí, professor, deixa eu te fazer uma Espero. pergunta. Deixe, Dani, fala. Os bons condutores só são os metais? Bons condutores só são os metais. Não. Lembra que eu te falei do grafite, por exemplo? O grafite é um condutor fantástico. E sabe por que ele é um condutor fantástico? Porque quando ele pode liberar elétrons, quando o carbono pode liberar elétrons, ele pode liberar 4 elétrons. Ele tem a tendência de liberar 4. Então, o grafite deve ser melhor condutor do que, por exemplo, um metal alcalino. O metal alcalino, cada átomo libera 1 elétron. Então, o grafite tende a formar correntes elétricas mais altas, porque cada átomo está liberando 2, 3, 4 elétrons. Tá legal? Tá. E você podia falar de novo só o que são os isolantes? Os isolantes são aqueles materiais que não liberam elétrons com facilidade, tá? Mantém os elétrons presos na sua estrutura molecular. Então, para você conseguir arrancar elétrons desses caras, você precisa fornecer uma grande quantidade de energia. Os bons condutores, com pequenas quantidades de energia, liberam um monte de elétrons, formam correntes elétricas com facilidade. Os maus condutores são aqueles que, para formar corrente elétrica, precisam de muita energia. Tá?
mas formam correntes elétricas. Qualquer corpo pode formar corrente elétrica. Tá bom, Beleza? professor. Obrigada. Nada. David, tudo bem? Podemos seguir? Legal. Então, pessoal, o próximo processo de eletrização que a gente vai discutir é a eletrização por contato. A eletrização por contato, a foto aí da menininha com a mão numa esfera, essa esfera é uma esfera eletrizada. Ela faz parte de um equipamento que vocês devem conhecer, né? Chama-se gerador de Van der Graaf. O gerador de Van der Graaf acumula cargas elétricas. É tipo aquilo que tem no Museu do Avião, sei lá do quê? Bom, Daqui de São Paulo? não sei se tem no Museu do Avião, mas no Catavento aí em São Paulo tem. Isso, catavento, obrigada. Isso, no Catavento, é isso mesmo. Aliás, para quem nunca viu os fenômenos elétricos acontecendo, tem curiosidade, um passeio ao Catavento pode ser maravilhoso, porque eles têm uma parte de eletrostática maravilhosa. Inclusive, eles brincam, você vai ter oportunidade de levar choque, de ver saltar faísca, formar arco voltaico. Eles têm um aparato muito legal. Tá? O gerador de Van der Graaf acumula uma quantidade grande de carga elétrica numa superfície esférica, de tal forma que, se você tocar nessa superfície, você eletriza, você ganha ou perde elétrons, eletriza, e uma forma de você perceber que uma pessoa adquiriu uma grande quantidade de carga é ela ficar com os cabelos assim. Eu, por exemplo, durante a noite, quando eu durmo, eu devo eletrizar com uma grande quantidade de carga, porque de manhã, quando eu acordo, meus cabelos estão assim também. Mais ou menos, né? Mas, então, por que os cabelos ficam desse jeito? É que esta menininha eletrizou por inteiro. Tá? Ela eletrizou o corpo inteiro, inclusive os cabelos. E como os cabelos estão eletrizando com cargas de mesmo sinal, eles acabam se repelindo. Então, se a pessoa tem o cabelo fino, o cabelo muito leve, fios muito leves, a repulsão elétrica entre eles é suficiente para fazer o cabelo ficar armadão. Se os fios são mais pesados, o cabelo não vai ficar tão armado, tá? Mas dá para perceber. Tá? Pelos cabelos da pessoa, você percebe que ela eletrizou. Isso é uma das brincadeiras do catavento. Então, quem nunca viu isso daí, vale a pena dar uma passada lá, só para ver. Gasta uma tarde lá, você vai se divertir. Beleza? Então, eletrização por contato só acontece se você estiver colocando em contato dois corpos que sejam condutores. Peraí, exagerei, tá? Eu falei só acontece? Não, acontece com qualquer corpo. Você tem um eletrizado, você tem um neutro, encostou os dois, vai ter troca de carga entre eles. Só que se o corpo que está inicialmente neutro é um corpo de um material mal condutor, a eletrização acontece só na região de contato. Então, em geral, as quantidades de carga trocada são muito pequenas. Quase não dá para você perceber que o corpo foi eletrizado. Agora, se os dois corpos forem condutores, o processo tem eficiência máxima. Tá? Então, imagina assim, eu tenho um condutor já eletrizado com carga positiva e um condutor inicialmente neutro, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os dois em contato, beleza? O que vai acontecer? Opa, estou escutando alguém respondendo? As cargas. As cargas, vamos lá. Tá, ninguém vai lá, então eu vou lá. As cargas vão se redistribuir, acho que é isso que o André estava falando, né? As cargas vão se redistribuir através dos dois corpos, não é verdade? E vão acabar ficando os dois corpos eletrizados. Tudo bem? Prof, é por isso que quando uma pessoa está tomando choque, a gente não pode tocar nela? Com certeza. Queria tá? tipo efeito dominó. É trágico. Isso. Nos filmes, principalmente. Exatamente. Tá? Na hora que você tocar a pessoa, você vai eletrizar também. Mas, em geral, quando a pessoa está tomando choque, ela não está apenas eletrizada. Formou-se através dela uma corrente elétrica, que deve entrar, por exemplo, por uma das mãos e sair pelos pés.
Tá? A corrente elétrica sempre vai ser entre algo que está eletrizado, tem um potencial elétrico alto, e o solo que tem potencial neutro. Tá? Então, vai passar corrente elétrica através dela. Em geral, quando você fala assim, o cara grudou lá, tá? Esse grudou, tá? Na realidade, às vezes é um exagero. Mas a pessoa está lá, ela não consegue tirar a mão. Ela não consegue tirar a mão porque o sistema neurológico dela já não funciona mais como deveria. Não é que ela não consegue tirar a mão porque não dá para tirar a mão. Dá. O problema é que para tirar a mão, o cérebro precisa mandar uma ordem para a musculatura do braço fazer o movimento correto. Tá? Só que essas ordens, elas são transferidas através de correntes elétricas de baixíssima intensidade. Então, se a pessoa encostou em alguma coisa e forma uma corrente elétrica através do braço da pessoa, por exemplo, quando o cérebro manda uma ordem do tipo contrai a musculatura, tire a mão, faça isso, faça aquilo, essa ordem não consegue passar porque tem uma corrente intensa. Então, a ordem não chega, o cérebro manda a ordem, a pessoa está desesperada, ela quer tirar a mão, mas ela não consegue movimentar o braço, ela não consegue mais comandar. E às vezes é muito fácil, é só você fazer a pessoa tirar o braço. Tá? Mas, claro, não vai se meter a besta, o cara está lá tomando choque em alta tensão, não vai você se meter a besta e falar assim, não, é só puxar o braço dele, porque aí você encosta nele e você também faz parte da brincadeira. Tá? Então, há duas coisas que você pode fazer quando uma pessoa está tomando choque e ela não consegue mais reagir. Tá? Uma delas é a coisa óbvia, desligue a chave geral. Tudo bem? Se a chave geral está acessível, desliga a chave geral. A outra é, não sei onde está a chave geral, não dá tempo de procurar, derrube-a. Derrube essa pessoa. Tá? Uma boa maneira, por exemplo, é vir correndo, saltar e agarrar a pessoa pela cintura. E eu digo pela cintura porque é ali que está o centro de gravidade dela, tá? A maneira mais fácil de você botar uma pessoa no chão é você forçar o centro de gravidade dela. Uma jogada de rugby, tá? Você vem correndo, salta, agarra a pessoa pela cintura e cai no chão com ela. Tá? E isso provavelmente já vai ser suficiente para ela conseguir tirar a mão de onde ela tinha colocado. Beleza? Tudo bem? Agora, Sim, voltando para o nosso fenômeno. O que vai acontecer então com as cargas positivas do corpo cor-de-rosa? Uma parte dessas cargas vai passar para o corpo azul, não vai? E as cargas, então, vão se redistribuir na superfície. Certo? Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim? Então, beleza, nós acabamos de cair numa armadilha de vestibular. As pessoas falam as coisas sem pensar. Tá? Então, o cara fala assim, parte da carga positiva do corpo da esquerda vai para o corpo da direita. É? Parabéns. Cargas positivas são o quê? São prótons ou elétrons? Então, você não vai falar, vão ser as negativas. Isso, olha só que sacanagem. As pessoas falam assim, parte da carga positiva vai para o outro corpo. Só se os prótons puderem ir. Próton não tem mobilidade, não é verdade? Então, é justamente o oposto. O que acontece é que parte dos elétrons livres do corpo neutro, fortemente atraídos pelas cargas positivas do outro corpo, migram para o outro corpo. Isso vai diminuir a quantidade de cargas positivas acumulada no corpo rosa. Mas, em compensação, o corpo azul perdeu elétrons, não perdeu? Então, o corpo azul vai passar a acumular carga positiva. No final do processo, a carga positiva está espalhada para os dois. Tá? Menos para o corpo rosa, que recebeu alguns elétrons, e agora carga positiva para o corpo azul, que cedeu esses elétrons. Portanto, o que movimenta são as cargas negativas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado aqui, porque o comum é as pessoas falarem assim, a carga positiva se redistribui e vai uma parte para o outro. Pronto, me danei. Falei uma bobagem, tá? Tudo bem? Então, lembra que mobilidade sempre é de elétrons. Mobilidade sempre é de carga negativa. Portanto, o que ocorre é B perde elétrons para o A
e adquire também uma carga positiva. Isso reduz a carga do A, isso faz surgir carga elétrica no B. Ao final do processo, quando eu separar os dois, estarão ambos eletrizados com carga positiva. Isso é uma característica importante da eletrização por contato, tá? Os dois corpos, ao final do processo, saem eletrizados com cargas de mesmo sinal. Beleza? Tudo bem, sim ou não? Sim? Professor. Oi, fala. Professor. Opa, peraí, alguém me Pode chamou? falar, Quem é? A Eu Esther, vou Esther. Tudo perguntar bom? Porque é Esther? rapidinho. Tudo bem? Fala, pode falar. Então, o corpo rosa, ele vai ficar com menos prótons porque ele vai receber mais elétrons, certo? Não, ele vai ficar com o mesmo número de prótons, só que ele vai receber mais elétrons. Tá. Tá? O número de prótons dos dois corpos não vai se alterar nessa brincadeira, tá? Mas eles vão ser iguais para os dois corpos? Não. Não, porque aí depende dos materiais, quem são esses materiais, depende das dimensões desses corpos, tá? Então, eu não tenho ideia da quantidade de prótons de cada um deles e da quantidade de elétrons de cada um deles. Eu só sei que no início, o corpo rosa, ele tinha menos elétrons do que prótons. O corpo azul tinha o mesmo número de prótons e de elétrons. Entendi. Obrigada. Bem? Beleza. Joia. Então, gente, tem algumas coisas que eu acho importantes. Se eu fosse examinador, eu não ia perguntar para você como é que faz eletrização por contato, porque essa é a coisa óbvia. Talvez eu preparasse uma armadilha com relação a descrever o que aconteceu, tá? Induzir as pessoas a falarem que a carga positiva ou parte da carga positiva de um foi para o outro. Isso é uma armadilha comum, tá? Mas tem algumas coisas que são importantes aqui que eu também perguntaria. Primeiro, os dois corpos envolvidos no processo têm que ser de materiais condutores. Por quê? Porque para passar elétron de um para o outro e passar grandes quantidades de elétrons de um para o outro, os elétrons têm que ter mobilidade nos dois materiais, certo? Então, a eletrização por contato só é processo eficiente, só é processo perceptível se você tem movimentação livre de elétrons dos dois corpos. Portanto, os dois têm que ser de materiais condutores. Tá? Se você tiver um isolante ou dois isolantes, vai ter eletrização só no ponto de contato. Se você considera dois corpos esféricos, o ponto de contato é de fato um único ponto. Portanto, a troca de carga seria praticamente nula. Beleza? Segundo, quando o equilíbrio é atingido, o corpo que estava inicialmente neutro sempre adquire carga com o mesmo sinal da carga do corpo que estava eletrizado. Tá? Então, ao final do processo, dois corpos têm cargas de mesmo sinal. Terceiro e mais importante, nenhum deles vai criar elétron, nenhum deles vai fazer elétron desaparecer. Os elétrons que estavam no sistema continuam todos lá. Então, se você somar as cargas dos dois corpos depois do contato e somar as cargas dos dois corpos antes do contato, tem que dar exatamente o mesmo valor. Ou seja, a quantidade total de cargas do sistema no final tem que ser igual à quantidade total de cargas do sistema no início. Tá? Isto chama-se princípio da conservação da carga elétrica. Num sistema fechado, num sistema isolado, a soma de todas as cargas é uma constante. Tá legal? Havendo eletrização ou não, a soma das cargas é uma constante. E por fim, e o mais importante, tá? Um caso particular. Se os dois corpos em contato forem geometricamente idênticos, veja bem, eu não estou falando de mesmo material, tá? Se eles forem geometricamente idênticos, suas cargas finais serão idênticas. Tá? Então, a carga final de um vai ser igual à carga final do outro e ambas serão iguais à soma das cargas do sistema dividido por 2. Tá legal? Para corpos geometricamente idênticos, quando você os coloca em contato e depois separa, ambos ficam exatamente com a mesma quantidade de carga. Tá legal?
E se não forem geometricamente idênticos? Bom, aí a gente vai precisar entender por que a troca de cargas entre eles para. O que é que limita a troca de carga entre eles? Que é um fator que a gente chama de potencial elétrico. Quando a gente discutir os potenciais elétricos e falar, por exemplo, de potenciais elétricos de esferas, a gente vai ter condições de saber quanto de carga elétrica vai ficar para cada um quando eles forem diferentes, tá? Professor, Mas, oi, desculpe te interromper novamente. imagina. Isso é só se tiverem o mesmo formato geométrico. Putz, cara, Mas, olha, não é verdade, David. A questão é a seguinte: eles podem ter formatos geométricos diferentes, uma hora vai atingir o equilíbrio. Tá? E pode ser que atinja esse equilíbrio com os dois com a mesma quantidade de carga, mesmo tendo formas diferentes. A questão é que quando os formatos são diferentes, fica mais complicado saber aonde vai estar o equilíbrio. Tá? Agora, se eles forem esferas, fica muito mais fácil calcular. A gente vai aprender só com as esferas, tá? E se forem esferas de mesmo tamanho, dá para provar que as duas esferas ficam com a mesma quantidade de carga. E se forem esferas de raios diferentes, dá para calcular quanto fica de carga para cada uma delas. É simples, a gente vai fazer exercício lá para frente. mas Tá bom? uma coisa que eu não entendi é que, tipo, por exemplo, se eu tiver duas bolas com formatos geométricos iguais, por exemplo, mas Mesmo elas têm, raio. mas elas têm materiais, elas são constituídas de materiais distintos. Isso também Uhum. acontece? Acontece. Ah, tá. Acontece. Aqui Então não não é uma importa questão. Não, desde que sejam materiais condutores, não importa quais são Tá esses justo. materiais, tá bom? Entendi. Então aqui é uma questão uma questão geométrica mesmo. Tanto é que a frase está escrita assim, tá? Se os corpos forem geometricamente idênticos, tá? No final da brincadeira as cargas serão iguais, tá Professor, bom? Pois não, Breno. a gente não vai ter que calcular, tipo, o tempo de equilíbrio, né? Não, não, não. Mesmo porque existe aí uma função matemática que é uma exponencial, tá? A matemática fica um pouco mais complexa quando você fala de tempo, tá? Tá. Eu não sei se você já viu alguma questão assim, a resolução de alguma questão assim. Tá? Então, eu já fiz questões, eu lembro, tipo, do meu outro colégio que eu fazia, e aí ele dava certo material com um certo tempo e o tempo de equilíbrio. Depois esse material, tipo, duplicava, É, e aí eu tinha que achar. Era meio que tipo uma regra de três, assim, sabe? tá, tá. E Agora, aí, como o tempo de carga obedece a uma curva e essa curva é uma exponencial, tá? Essas questões não vão aparecer. Eu confesso a você, eu nunca vi aparecer em vestibular nenhum, tá ok? tá, E olha beleza, que eu entendi. sou, eu sou um dinossauro assim parecido com o Pipoca, tá? A diferença entre nós é só de 1 ano. O Pipoca prestou o vestibular dele 1 ano antes de mim, tá? Entendi. Mas desde aquela época até hoje, nunca apareceu para mim nenhuma questão envolvendo tempo, porque é uma questão mais complexa, tá? Beleza, então, valeu. Beleza? Tudo bem, gente? Ficou claro o processo de eletrização por contato? Sim ou não? Balança a câmera? Sim Sim, ou não? prof. Sim? Sim. Beleza. Então, vamos para o próximo. Tá? O terceiro processo, a terceira possibilidade de eletrização é conhecida como eletrização por indução. Tá? A eletrização por indução funciona assim. Vamos supor, eu vou pegar dois casos, eu vou analisar dois casos diferentes. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui dois condutores, eu vou chamar um de azul e o outro de verde. Tá? Eu tenho aqui dois condutores inicialmente neutros e em contato. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou aproximar desses dois um terceiro corpo já eletrizado. Então, por exemplo, um corpo eletrizado com carga positiva. Mas não vou encostá-los, tá? Tudo bem? Eu vou só aproximar. Agora, imagina o que acontece com os dois condutores na presença de um corpo eletrizado com carga positiva. Condutores têm elétrons livres, não tem?
esses elétrons livres vão ser fortemente atraídos pelas cargas positivas do corpo eletrizado, não é verdade? Então, o que vai acontecer? Dentro deles vai haver uma migração de elétrons, certo? Elétrons livres vão saltar preferencialmente para a esquerda e isso vai fazer acumular uma certa quantidade de cargas negativas do lado esquerdo do condutor azul, não é verdade? Do outro lado, o condutor verde que perdeu elétrons nesse processo acumula então cargas positivas. Mas se você pensar bem, eu não posso falar que os dois condutores estão eletrizados, porque se eu levar esse corpo rosa embora, o que acontece com os elétrons que tinham migrado? Eles voltam, eles retornam, se redistribuem, os dois ficam neutros de novo. Então, nessa etapa do processo, no início do processo, acontece aqui o que a gente chama de polarização elétrica. Eu chamo isso de polarização por indução eletrostática. Tá? Eu criei um polo negativo e um polo positivo. Se eu quiser efetivar esse processo de eletrização, eu tenho que impedir que os elétrons voltem. Espera aí, vamos só usar um pouquinho de nomenclatura técnica, tá? Os corpos que vão ser eletrizados nesse processo, eu chamo de induzidos. E o corpo que faz o processo acontecer, eu chamo de indutor. Tudo bem? Então, o corpo rosa, que está eletrizado, é um indutor. Azul e verde vão ser eletrizados, eles são induzidos. Beleza? Tudo bem? Então, enquanto o indutor estiver aqui, a distribuição eletrônica fica assim, o sistema está polarizado. Se eu levar o indutor embora, neutraliza tudo de novo. Como é que eu faço para impedir que neutralize de novo? Como é que eu faço para... Oi? Desculpa, quem falou? Fio terra, professor. Aqui não é necessário. Desculpa, foi o Alfredo? É isso? Foi você, Alfredo? Não, foi o Breno. Ah, Breno, beleza. O Breno, aqui não é necessário. Eu vou fazer uma outra versão desse processo, a gente vai falar disso, tá? Mas aqui não é necessário. A questão é, a gente tem que impedir que os elétrons que foram para o corpo azul voltem para o verde, não é verdade? Ué, para impedir... E se o corpo for um isolante? Oi? E se o corpo neutro for um isolante? Ele não vai deixar o elétron sair. Então, aí se for um isolante, provavelmente o processo não vai acontecer. Não dessa forma, tá? Por isso que eu coloquei como condição que os dois fossem condutores. Senão o processo não vai acontecer. Tá bom? Verdade, eu tinha esquecido. Desculpa, prof. Não, tudo bem, sem problema. Tá. A questão é, para manter a eletrização, eu tenho que impedir os elétrons de voltarem, não é verdade? E a maneira mais fácil e mais rápida de impedir isso é simplesmente separar os dois. Corta o contato entre eles. Ainda na presença do indutor, tá? Então, sem levar o indutor embora, eu corto o contato entre eles. Assim, os elétrons que migraram do verde para o azul não tem mais como voltar. Não é verdade? Então, agora sim, os dois estão eletrizados. O indutor já não é mais necessário, então. Então, o próximo passo é, leva o indutor embora. Você não precisa mais dele. Então, o indutor vai embora. E olha só o que acontece. Quando o indutor é levado para longe, os elétrons livres que estavam concentrados do lado esquerdo do condutor azul são atraídos pelas cargas positivas do verde, não são? Então, eles migram para o lado direito, forçando elétrons do verde a irem para a direita também, empurrando a nuvem eletrônica do verde para a direita. E assim, do lado esquerdo do verde, acumulam-se cargas positivas. Então, tudo se passa como se as cargas se movimentassem por atração elétrica e ficassem o mais próximo possível. Já estão eletrizados? Estão, mas não estão uniformemente eletrizados. Não é verdade? Para que essa eletrização seja uniforme, eu preciso separar esses dois. Último passo do processo. Afaste muito os dois e as cargas se distribuem uniformemente através das superfícies. Então, nesse processo, eu tinha um indutor
que participou ativamente do processo sem trocar carga com ninguém. Ele foi o cara que induziu a eletrização. E eu tinha 2 condutores neutros. No final do processo, o condutor que estava mais próximo do indutor eletrizou com carga de sinal oposto ao do indutor. E o condutor que estava mais afastado eletrizou com carga de mesmo sinal que o indutor. Tá? E a troca de cargas foi apenas entre esses 2 condutores que foram eletrizados. Tudo bem? Agora eu tenho uma pergunta para você. O indutor trocou carga elétrica com alguém? Sim ou não? Não. Não. Então ele ainda tem aquela quantidade de carga inicial, certo? Legal. Posso usar aquele mesmo indutor para eletrizar mais 2? Ué, pode, o indutor não sofreu alteração nenhuma, não é verdade? Então, quantos pares de corpos o mesmo indutor pode eletrizar? Assim, filosoficamente falando, infinitos pares. Ah, então olha só como esse processo é poderoso. Um único indutor sozinho seria capaz de eletrizar por indução infinitos pares de corpos condutores? Que legal! Isso faz com que o processo de eletrização por indução seja um processo violento. Porque o mesmo indutor pode estar eletrizando vários pares. Agora, quantos pares o mesmo indutor pode eletrizar ao mesmo tempo? Putz, teoricamente, assim, falando filosoficamente, infinitos. Ao mesmo tempo, nossa, então os processos de eletrização por indução tendem a ser muito rápidos e tendem a fazer acumular quantidades imensas de carga elétrica. É assim que se formam as nuvens de tempestade elétrica. Tá? O começo do processo é a eletrização por atrito. Você tem cristais de gelo e ar quente passando por dentro da nuvem. Deixa eu pegar a Esther, tadinha. A Esther estava fora. Bom, você tem cristais de gelo se formando e ar quente passando por dentro da nuvem. Você tem 2 materiais que são maus condutores, o ar e os cristais de gelo. Então, o atrito entre os 2 produz eletrização. Tá? Os cristais começam a eletrizar, mas um cristal eletrizado pode produzir o efeito de indução em 2 cristais que estejam encostados. Então, esse indutor pode induzir a eletrização de 2 cristais com cargas opostas. Ah, e aí acontece uma coisa muito legal. Eu não sei se você sabe, mas a superfície da Terra tem excesso de elétrons. A Terra tem excesso de elétrons. Então, a superfície da Terra tem carga elétrica negativa. Quando os cristais de gelo eletrizam, no processo você tem um com carga positiva e outro com carga negativa. O de carga negativa é repelido pela superfície da Terra. Então, esse cristal tende a subir. Enquanto que aquele que eletrizou com carga positiva é atraído pela superfície da Terra e tende a descer. Então, como esses cristais estão se movimentando, os eletrizados com carga negativa sobem, os eletrizados com carga positiva descem. E aí você forma 2 camadas distintas. Abaixo da nuvem, você tem o ar sob uma diferença de potenciais. Você tem carga positiva na nuvem, carga negativa no solo. E dentro da nuvem, você tem a parte de cima da nuvem com carga negativa, a parte de baixo com carga positiva. Então, você tem tensão elétrica dentro da nuvem e entre a nuvem e a Terra. Onde a tensão elétrica for suficiente, vai produzir a descarga. A descarga pode ser dentro da nuvem, a descarga pode ser da nuvem para o solo. Tá ok? Tudo vai depender de qual dos dielétricos, tá? Vamos chamar assim, dielétricos, que é o ar ou a nuvem, qual deles vai ser rompido em primeiro lugar. O que romper em primeiro lugar é onde forma a corrente elétrica. Então, é muito comum, em dias de tempestade, você ver relâmpagos dentro da nuvem. A nuvem, de repente, ilumina e você escuta o trovão. Tá certo? Então, está rompendo o dielétrico mais fácil lá em cima do que entre a nuvem e a Terra. Mas, em geral, a nuvem está a uma distância muito pequena da Terra. Tá? Em geral, quando forma uma nuvem de tempestade, a base da nuvem até o topo da nuvem tem uma distância bem maior do que a distância da base da nuvem até a Terra.
Então é mais comum você ver relâmpagos entre a nuvem e a Terra, tá? Mas não quer dizer que não vai acontecer dentro da própria nuvem. Ok? Beleza, gente? Entenderam o Professor, processo? Oi. e os Diga. para-raios? O que O, acontece neles? o para-raio, cara, deixa eu só perguntar, já estourou o nosso tempo? Não, nosso tempo é até 10h20. Não, Não, até as prof, já 10. passou. Já Passou estourou o 10 nosso tempo. minutos. Olha só, esse assunto é tão legal que ele acaba estendendo, né? Mas tudo bem, eu vou produzir eu vou separar a parte do PowerPoint que mostra o processo com a ligação à Terra, tá? E vou produzir um texto lá, vou gravar para vocês, tudo bem? Aí na semana que vem, se você quiser me fazer pergunta, tá? Eu respondo no começo da aula, beleza? Tá? Para-raio, David, tá? O para-raio, ele é baseado em uma propriedade, tá? Quando você tem um corpo eletrizado, forma-se ao redor desse corpo uma região de influência elétrica. A gente chama isso de campo elétrico. A gente vai discutir isso numa próxima aula, tá? O campo elétrico é mais intenso próximo dos pontos do condutor, onde as cargas estão mais concentradas, onde a densidade superficial de cargas é maior. Se esse corpo tiver uma ponta, mesmo que nessa ponta você tenha uma pequena quantidade de cargas, a área da ponta é desprezível. Então, quando você divide a quantidade de cargas pela área da ponta, isso dá uma densidade superficial absurda, porque a área da ponta é muito pequena. Tá? Então, a densidade superficial de cargas muito grande faz com que o campo elétrico ali seja muito intenso. Então, se o ar tiver que começar a ionizar ao redor de um corpo, o ar vai começar a ionizar próximo de pontas. Se esse corpo tiver pontas, o ar vai ionizar próximo das pontas onde o campo é mais intenso. Tá? Então, a ideia do para-raios é criar uma ponta para que a ionização do ar seja mais eficiente ali. E é claro que quanto menor for a distância do corpo até a base da nuvem, por exemplo, mais fácil é ionizar a camada de ar. Portanto, se você conseguir colocar uma ponta num lugar muito alto, a tendência é ionizar a camada de ar acima dessa ponta e formar ali a corrente elétrica. Portanto, pontas elevadas e condutoras são excelentes para atrair relâmpagos, ou melhor, para formar os relâmpagos. E isso acaba protegendo as outras estruturas. Portanto, vou encerrar essa aula com uma dica. Começou a chover, tem relâmpago para tudo quanto é lado. Putz, eu estou aqui no meio do campo, eu estou longe para caramba, está longe para caramba de tudo, você está no meio do campo? Então, minha sugestão é, você vai molhar mesmo, não vai? Vai, deita no chão. Deita no chão e deixa molhar. Tá? Porque se você estiver numa região do campo onde você é o ponto mais elevado e você representa uma ponta nessa região, você é o para-raio. Tá? Então, começou a chover, tá? Começou a formar tempestade elétrica, está em lugar aberto, deita, toma chuva e espera passar. E reza para não ser atingido sem querer. Tá? Reza para o acaso não fazer uma descarga elétrica em cima de você. Agora, se você estiver de pé, rezar não vai ser suficiente. Você será o para-raio. Isso fica pior quando o meio ao seu redor é excelente condutor, né? Por exemplo, estou no mar, começou a chover, beleza, o mar contém sal, tá? Sal dissociado, então é uma sopa de íons, portanto é um meio fantasticamente condutor. Tá, e você já reparou que quando você está com a cabeça para fora d'água, você é uma ponta? Num meio excelente condutor? Então, amiguinho, começou a formar a tempestade elétrica, você estava dentro d'água, cai fora. Cai fora, não abusa, porque você está pedindo para ser para-raio. Beleza? Galera, adoro conversar com vocês, eu queria ficar com vocês até de tarde, tá? Mas a gente não pode atrapalhar as próximas aulas, tá bom? Então eu vou encerrar esta, vou deixar mesmo, essa semana eu tenho que produzir mesmo esse materialzinho para você. Semana que vem a gente fala sobre lei de Coulomb, tá bom? Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Não? Tem, a Dani. Dani está com a mão levantada aí, Dani. Professor, tipo assim, eu parei quando no slide, sei lá, que migrava os elétrons livres. E aí depois ficou assim, uma ó. parte, ficou com um negocinho. Você parou aqui, né? Aí, Você parou nesse. Aí mesmo. Desculpa, No Dani, outro, pode ir pro outro. Pode ir para o outro, né? Então, veja só, o verde está perdendo elétrons para o azul, não tá? Então, o azul que ganhou elétrons acumula carga negativa. E o verde que perdeu esses elétrons acumula carga positiva. Tudo bem? Até aí, não aconteceu ainda a eletrização, porque se eu pegar o indutor e levar embora, as cargas se redistribuem de novo e os dois ficam neutros outra vez. Então, antes de levar o indutor embora, o que eu tenho que fazer? Separar os dois. Tá? Separar os dois é impedir que os elétrons voltem. Agora sim eles estão eletrizados. Tá legal? Agora, o indutor é desnecessário. Se eu levar o indutor embora, as cargas se reorganizam por atração elétrica entre elas. Se eu quiser que a distribuição de cargas na superfície seja uniforme, agora eu preciso afastar muito esses dois. E aí as cargas se distribuem uniformemente. Tudo bem, bom, Dani? professor, obrigado. Era essa a pergunta? Era que eu tinha me perdido na hora que ficava negativo, positivo e tal. Ah, não, beleza, beleza. Gente, eu fico muito triste, eu adoro conversar com vocês, tá? Foi, de novo, um imenso prazer, eu vou ficar contando as horas até a próxima quarta-feira, tá? E estou aqui rezando para acabar logo essa situação para a gente poder se ver, tá? Um abração, fiquem em paz, se cuidem, tá? Mantenham o isolamento. Semana que vem a gente volta a conversar, tá bom? Beijos para todos. Beijos, prof. Tchau e bom final de semana. Para vocês também. Tchau, professor. Tá? Obrigado. Tchau, professor. Até mais, gente. Tchau. Tchau, Larissa. Até mais. Tchau, prof. Tchau. Quem falou? Larissa? Até mais. Tá? Ó, beijos para todos. Eu vou fechar a reunião para não atrapalhar o próximo horário, tá bom? Até mais. Tchau, professor. Tchau.